Então, meninos, semana passada a gente viu a equação da reta, né, com todos os seus coeficientes, coeficiente angular, coeficiente linear. E hoje a gente vai ver a equação da circunferência, que é bem parecido com a equação da reta, só que não é de uma reta, né, é de uma circunferência. Então, ó, tá aqui o desenho. A gente tem um plano cartesiano, aqui um gráfico, né, com a reta x e a reta y. E nele a gente tem uma circunferência, certo? Essa circunferência ela vai ter um centro, um centro de coordenadas A e B, ou seja, o ponto A, que é o primeiro, né? Como eu sempre disse a vocês, quem vem primeiro na ordem X, quem vem depois Y. Então, esse ponto A vai ser aqui em X e o ponto B está aqui em Y, certo? Essas aqui são as coordenadas do centro. E essa circunferência, ela tem um raio também. E, como a gente acabou de falar, né, o assunto é a equação da circunferência. Então, essa circunferência aqui, para ela se formar nesse plano cartesiano, ela vai ter uma equação, onde você vai substituir os números e vão se formando pontos, certo? Você vai substituindo, por exemplo, aqui, ó. Você substituiu, chegou nesse ponto. Você substituiu de novo algum valor e chegou aqui. Substituiu, chegou aqui embaixo. E por aí vai, até chegar num ponto que vocês vão ter a circunferência desenhada, tá certo? E aí, como é que a gente descobre essa circunferência? E temos uma fórmula bem bonita, né? Ó, o x, que é fixo. Esse x aqui, igual na circunferência, na equação da reta, ele também é fixo. Temos o x, que é fixo, menos a. Esse a, olha aqui, ó, é o x, o a é o x do centro, certo? Ó, aí x fixo menos a, que é o x do centro, ao quadrado, mais esse y aqui, que também é fixo, menos b, o b, ó, é o y do ponto aqui do centro, certo? Menos b ao quadrado, igual ao raio, olha aqui, o raio da circunferência, ao quadrado, tá certo? E assim a gente descobre qual vai ser a equação dessa circunferência. E aí, vamos para um exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui, como A e B, eu tenha 3 de x e 3 de y. E o raio seja 4, certo? Lembrando, eu coloquei 3 e 3, não é 3,3 não, viu? Eu acabei de dizer, mas sei que vocês esquecem. É o par ordenado, aqui é x, aqui é y, tá certo? E aí, pessoas, a gente vai apenas substituir. Então, ó, a gente tem aqui o x vai ser o a, né? E o y vai ser o b. Quer dizer que aqui vai ser 3 e aqui vai ser 3. Se fosse 3 e 4, aqui seria 3 e aqui seria 4, certo? Então, a gente vai substituir, ó. O x é fixo, menos o a, que é 3, ao quadrado, mais o y, que é fixo, menos o b, que é 3 também, ao quadrado. Opa, ficou errado aqui. Deixa eu dar uma consertada. Agora sim tá certo, ó. O quadrado ele não é aqui não, ele é fora do parênteses, tá bom? E aí, ó, igual a r, que é o raio vai ser 4 ao quadrado, tá certo? E aí a gente vai resolver. Pessoas, para resolver isso aqui, eu recomendo que vocês usem produtos notáveis. Eu vou colocar a fórmula para vocês, tá bom? E aí vocês copiam no cantinho no caderno, tá certo? Pronto? Continuando. Então, a gente vai ter aqui, ó. Vou continuar com outra cor de caneta
Vai ficar bem bonitinho. A gente vai ter, ó, o quadrado do primeiro, então é x ao quadrado, menos, né, que o sinal é menos, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. E aí, o que acontece? O segundo aqui, a gente ignora o menos. Vocês vão olhar só para os números, tá certo? Então, o segundo termo é só 3. Por que ignora os números? Porque esse menos aqui, ó, do 3, ele já entra na fórmula. Se fosse mais, seria positivo. Se fosse mais aqui, aqui seria mais também, tá bom? Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 3, né? 3 ao quadrado, tá certo? E aí, bora lá. Continuando, mais, aí a gente tem aqui outro produto notável, então a gente vai resolver desse mesmo jeito. Quadrado do primeiro, que é isso, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 3, mais quadrado do segundo, 3 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, que vai dar 16. Então, a gente vai começar a resolver. X ao quadrado continua. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Então, fica menos 6x. Mais 3 ao quadrado, 9. Mais y ao quadrado, que continua, né? Menos 2 vezes y, 2y. E 2y vezes 3, 6y. Mais 3 ao quadrado, que é 9, igual a 16, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar isso aqui. Vai trazer tudo para o primeiro membro e esse segundo membro aqui vai ficar zerado, tá certo? Então, ó, trazendo o x e o y para frente, x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, depois a gente tem só o x, né? Menos 6x, e agora só o y, menos 6y. E aí, a gente vai para os números. Aqui nós temos os números todos. E aí, a gente vai ter mais 9, mais 9. Esse 16 está positivo, ele vai passar negativo. E segundo membro igual a 0. Então, a gente vai ficar com a seguinte equação. Só que a gente não mexe mais, só repete. 9 mais 9, 18. 18 menos 16, mais 2. Igual a 0. Então, essa aqui vai ser a nossa equação da circunferência com centro 3 e 3 e raio 4. Tá certo? Então, meninos, e aí o que é que pode acontecer também? Pode vir a questão dando a equação da reta e pedindo as coordenadas do centro e o raio. E aí, o que a gente vai fazer para descobrir, né? Nada de arrancar os cabelos. Ó, a gente primeiro vou colocar aqui a equação geral, tá certo? Para a gente fazer uma comparação. Certo? Essa é a equação geral e essa é a equação que foi dada. E aí, como é que a gente vai fazer? Vocês estão vendo aqui que tem algumas coisas que só foram substituídas, né? A gente vai ter aqui que as coordenadas são A e B, as coordenadas do centro. E o raio a gente quer saber, né? Então, ó, pessoas, o que é que acontece aqui nesse caso? Estão vendo aqui uma leve semelhança? Não muda nada, né? Então, aqui a gente tem que A vai ser 5 e B vai ser 4. E por que não foi colocado menos? Porque não mudou nada. Não mudou nadinha aqui, ó. O menos com menos, menos com menos. Agora, o que é que poderia ter acontecido? Mostro já pra vocês. Certo? E aí, a gente tem aqui que as coordenadas do centro são 5 e 4. Só que, olhem aqui uma coisinha. A gente tem aqui R ao quadrado igual a 4, né? A era igual a 5, B era igual a 4. E aqui, R ao quadrado igual a 4.
que acontece? Ó, a gente vai ter que tirar esse 2 aqui, esse quadrado. E como é que tira? Com a raiz. E por que eu não coloquei o mais ou menos? Porque o raio ele é a distância do centro até qualquer extremidade de uma circunferência. Então, distância não é negativa nunca na galáxia, certo? Então, a gente só trabalha com o mais, o positivo. E raiz de 4 vai ser 2. Então, nós temos o raio dessa circunferência aqui igual a 2. E os pontos do centro vai ser 5 e 4. E aí, o que é que pode acontecer? Também. Vou escrever aqui. Pode ser assim. Vou só mudar o sinal. Deixa eu colocar aqui. Pronto. 9. Certo? E aí, vou escrever aqui embaixo também a equação geral para a gente fazer uma comparação. Tá bom? Pessoas, reparem aqui que o sinal mudou, né? Na equação geral é menos e aqui é mais. O que é que aconteceu? Eu não posso dizer que A é igual a 5. Quando vocês perceberem que o sinal é diferente, vocês só vão mudar ele para deixar igual, certo? Como assim mudar ele? Ó, vou botar aqui. As coordenadas do centro vão ser A e B. A não pode ser 5, porque o 5 está positivo e o A aqui tem um menos. Então, se é diferente, a gente inverte o sinal e ele fica igual. Se é mais 5, menos 5. E aqui, ó, tá igual. Mais e mais, certo? Então, B vai ser 4. E por que isso? Ó, aqui, vou pegar só essa parte. X menos A ao quadrado, certo? E A vai ser menos 5. Então, a gente vai ter x menos 5 ao quadrado. Menos por menos, mais, né? Por isso que a gente inverte o sinal, porque ocorreu esse jogo de sinal aqui, ó. Tá bom? Então, a gente inverte e ele fica certinho. Quando forem diferentes, no caso aqui, para ser diferente precisa ser mais, vocês só invertem o sinal. Se for igual, só repetir o 4, tá bom? E continuando, a gente tem aqui, ó, o R ao quadrado, que vai ser igual a 9. E a gente precisa tirar esse quadrado. Então, para tirar, a gente passa para cá como raiz. Raiz de 9, 3. Então, a gente vai ter o raio igual a 3. E as coordenadas do centro, menos 5 e 4. Tá certo? Então, meninos, aí eu achei essa questão, que é de uma faculdade de São Paulo, de um vestibular de uma faculdade de lá. E achei ela bem interessante. A gente vai usar dois assuntos nela. O primeiro é o de equação da circunferência, certo? Mas a gente vai usar outro que a gente viu nas aulas passadas, tá certo? E aí ele diz, determine a equação da circunferência com centro no ponto 2 e 1, que passa pelo ponto 1 e 1, certo? Coordenadas dos pontos a gente já tem, que é 2 e 1, né? Que seria o nosso A e o nosso B. Falta a gente achar o raio. Vou escrever aqui a fórmula para ficar mais claro para vocês. Ó, a fórmula é a seguinte: x menos A, então x menor, para ficar mais bonito, x menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, certo? E aí, o que é que acontece? O A e o B a gente já tem, que são as coordenadas do centro, tá bom? O A aqui vai ser 2 e o B vai ser 1. Falta o raio. E como é que a gente acha esse raio? Pessoal, primeiramente, quando vocês lerem uma questão que ficarem assim meio perdidos nela, eu aconselho que vocês desenhem no gráfico, que aí vai dar para visualizar melhor o que é que está acontecendo. E aí, bora lá. Vamos marcar aqui os pontos. 1. Vai ficar meio torto. 2.
3. E 1, 2 e 3, tá certo? Deixa eu dar um zoom. Tá aqui. E aí, as coordenadas do centro são 2 e 1. Bora fazer ela aqui de laranja. 2 de x, né? Reta de x e 1 de y. Então, ela vai vir mais ou menos pra cá. Coordenadas do centro, certo? E nós temos aqui, ó, dizendo que essa circunferência passa pelo ponto A, 1 e 1. Então, a gente vai marcar aqui o ponto A, 1. Opa, ficou verde ali, é para ficar laranja. Pronto, agora sim. E aí, ó, a gente vai ter o ponto A, 1 e 1 também, 1 de y, 1 de x, ok? E aí, pessoas, o centro da circunferência, ele tá aqui. Esse é o centro. E ela vai passar uma circunferência aqui bem fofinha. O centro, né? Estão vendo o centro? E ela passa pelo ponto 1 e 1. Mais ou menos assim. Tá dando pra ver, né? Centro, 1 de y, 2 de x. E o ponto A, que tá em vermelho, 1 de x e 1 de y. Tá certo? E aí falta saber o raio, né? Pessoas, o raio é a distância do centro para qualquer extremidade da circunferência. Então, para a gente saber aqui o valor do raio, a gente vai ver a medida do centro até a extremidade do círculo. Então, aqui o centro, ele tá em 2, né? Vou escrever aqui de azul. O centro, ele começa... Opa, sai um círculo. O centro, ele vai começar em 2. E ele vem aqui, ó, essa reta, tá vendo? Serve como raio, ele vem até 1, ok? Então, ó, vou escrever aqui também, ele vem até 1. De 2 para 1, a gente tem a distância de 1. Então, o nosso raio vai ser 1, certo? Então, diminui demais aqui. Então, nós teremos que o raio vai ser igual a 1. E aí, pessoal, a gente só vai agora substituir. Ó, a gente tem a fórmula, tá certo? E bora lá. O x vai ser fixo. Aí, x menos a. O a vai ser 2 ao quadrado mais y menos o b aqui, que é 1, ao quadrado também, igual a r, que é o nosso raio, que vai ser 1 ao quadrado, tá certo? A nossa equação da circunferência vai ficar mais ou menos assim. E aí, para resolver, ó, a gente vai fazer quadrado do primeiro aqui, que é x, então fica x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo, né, que é 2, tá certo? E aí, a gente vai aqui para a parte do y, certo? Esse y é um produto notável também, então a gente vai ter aqui, ó, quadrado do primeiro, ou seja, y ao quadrado, menos, né, 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 1, mais quadrado do segundo aqui é 1, ok? Não sei nem porque eu botei esse parênteses aqui, deixa eu tirar ele. Igual a esse 1 ao quadrado, que é 1 também, né? E agora a gente vai organizar, ó, x ao quadrado menos 2 vezes 2, 4, então fica 4x, né? Mais 2 ao quadrado, 4, mais esse y aqui ao quadrado,
menos 2 vezes 1, 2. 2y, ele ali. Mais 1 ao quadrado, 1. E esse 1 aqui, ó, a gente passa ele para o outro lado. Ele está positivo, então ele vai vir negativo. E o segundo membro, o segundo ladinho ali, fica igual a 0. E aí a gente vai só organizar, ó. X ao quadrado menos 4x, certo? E aí esse 4, que é um número, a gente já deixa para o final. E aí vamos para o y. Mais y ao quadrado menos 2y, certo? E aí a gente vai para os números, ó. Esse 4 aqui, ele vem para cá, mais 4, mais 1, menos 1, igual a 0. E aí, pessoas, ó, 1 menos 1, 0, né? Só vai restar quem aqui de sobrevivente? O 4, ok? E aí vai ficar x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado menos 2y mais 4 igual a 0. E aí nós achamos a equação dessa circunferência, tá certo? E vamos para os exercícios. Qualquer dúvida, me perguntem no WhatsApp. Cheiro!